Gente, esse país, quando eu cheguei na presidência da República, era triste você ver esse país, todo ano, receber um casal de economistas do FMI para fiscalizar as contas do país. O ministro do país não era nenhum esquerdista, não era nenhum comunista, era simplesmente um malandro. O presidente desse país não era nenhum comunista, era um homem culto, um social-democrata chamado Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, todo ano descia no aeroporto de Brasília um casal de economistas para fiscalizar as contas desse país. E o mercado não falava nada. O mercado não se queixava. Ora, o que nós fizemos? Nós demos cidadania a esse país. A palavra é essa. Se alguém quiser dizer que eu estou arrogante, diga. É o seguinte, nós demos cidadania a esse país. Nós pagamos uma dívida externa de 30 bilhões de dólares. Depois que nós pagamos, nós emprestamos 15 bilhões para o FMI. Eles agora é que nos devem. E fizemos uma reserva internacional de 370 bilhões de dólares, criando o mais importante colchão de proteção que esse país já teve na sua história. Então, qual é a preocupação do presidente do Banco Central, sabe, com o descontrole da economia? Nenhuma. Não existe. Existem pouquíssimos países mais seguros do que o Brasil. Muito poucos países têm a segurança do que o Brasil. Eu estava até pegando aqui, se vocês pegaram um pouco, gente, eu vou dar um exemplo para vocês, porque se fala muito de dívida pública, sabe, uma coisa muito bobagem. Eu vou dar um exemplo para vocês dos países modelos, sabe, dos banqueiros brasileiros. Eu vou dar. A dívida pública do Brasil, bruta, é exatamente 74,3%. A dívida pública da Espanha é 112%. A dívida pública da Itália é 137%. A dívida pública da França, 112%. Da Índia, 86%. Do Japão, 237%. Da China, 83%. E dos Estados Unidos, 123%. Esse país é um país muito seguro. O que nós precisamos é que as pessoas, sabe, preocupadas com o mercado, precisam ter responsabilidade com esse país. Esse país não pode ficar todo dia tomando susto de que o mercado não gostou disso ou não gostou daquilo. O mercado está ganhando muito dinheiro com essa taxa de juros. Isso tem que ficar claro para a sociedade. E o presidente do Banco Central tem que saber que quem perde dinheiro com essa taxa de juros alta é o povo brasileiro. São os empresários brasileiros que não conseguem dinheiro para investir. É isso que está em jogo. Mesmo dizendo isso, eu tenho toda a paciência do mundo, porque eu tenho que esperar até dezembro para mudar o Banco Central. No meu outro mandato, nós tínhamos no BNDES uma coisa chamada TJLP. Era uma taxa de juros de longo prazo. Então, toda vez que o companheiro Meirelles falava, presidente, eu vou ter que aumentar o juro em 0, não sei quanto por cento. Eu nunca fui contra, porque eu disse para o Meirelles, você vai ser presidente do Banco Central, você faz o que tem que fazer. Eu só quero ser comunicado porque tem coisa que a gente tem que discutir. E foi assim, 8 anos. O que acontece? Eu dizia para o Meirelles, olha, você vai aumentar a taxa de juros, eu vou reduzir a TJLP. Por quê? Porque a TJLP era a taxa de juros que os empresários pegavam para fazer investimento de longo prazo no BNDES. E fizemos isso. E qual foi o desastre que aconteceu com o Brasil? Quando veio a crise de 2008, todo mundo assustado, eu disse que a crise seria uma marolinha nesse país. Vocês sabem o quanto eu apanhei porque eu falei isso. Vocês sabem o quanto eu apanhei. E o que aconteceu? O Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. E terminei o meu mandato com a economia crescendo 7,5%, quase que com pleno emprego nesse país. É isso que aconteceu. O mercado nunca me agradeceu. Nunca. Mas se você pegar a gestão do ex-ministro da Fazenda desse país, e vocês imaginaram que foi gasto a nível de desoneração, sabe, de isenção fiscal por conta do processo eleitoral, vocês vão conversar com a Haddad e chega a 300 bilhões de reais. E vocês viram o mercado falar alguma coisa? Não falou. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, com todo o respeito ao mercado, eu gosto mais do Brasil do que o mercado.
Eu quero mais bem ao futuro desse país do que ao mercado. E o meu papel é fazer as coisas para que 203 milhões de brasileiros possam levantar todo dia de manhã, almoçar, tomar café, jantar, estudar.